pessoal, bom dia. Eu sou o Jefferson, sou gerente de suporte do ScriptCase. Vim aqui para mostrar a parte de autenticação de login dentro do ScriptCase com a forma de login com servidor LDAP, ok? Nós temos um servidor LDAP totalmente configurado já, com alguns usuários criados. Esse servidor fica interno aqui na empresa, certo? Ele serve para a gente fazer os testes com a parte de LDAP no modo de segurança e dentro do ScriptCase. Para você habilitar essa parte de LDAP dentro do ScriptCase, primeiro você tem que entrar no menu Configurações, em Administração, e nessa parte de segurança aqui, você clicar em Tipo de Segurança e selecionar LDAP. Essa parte também aqui de novidade, Jefferson, dos grupos, né? Antes ele não podia criar grupos. Isso. Agora tanto para o ScriptCase como para o LDAP, o nível de segurança foram adicionados grupos e grupos usuários. Os grupos, você cria alguns grupos e usuários e você só dá permissão para um determinado grupo. Ou seja, todos aqueles usuários que fizer parte daquele grupo vai poder acessar o ScriptCase com aquelas configurações predefinidas que você colocou. É mais para quem usa o ScriptCase com muitos usuários, aí para não ter que ir criando... Mesma forma que você utiliza no módulo de segurança. Isso. O LDAP serve basicamente dessa mesma forma que eu expliquei com o tipo de segurança ScriptCase. Só que ele vai utilizar todos os usuários existentes em um servidor LDAP, certo? Que isso é muito utilizado em empresa para que você não fique tendo um trabalho duplo em criar um usuário em um sistema LDAP que serve para outros sistemas da empresa e também criar aquele mesmo usuário dentro do servidor do ScriptCase, entendeu? Isso serve para agilizar o procedimento e não precisar fazer trabalho duplicado. Ou seja, a gente vai clicar em LDAP, vamos apenas colocar como usuários mesmo, depois eu explico os outros níveis, eu mostro aqui também, e clica em salvar. Após clicar em salvar, o menu que antes existia aqui, chamado Usuários, que fazia parte do ScriptCase, ele é alterado para LDAP. Ao clicar nele, vai aparecer a tela de configuração do servidor LDAP e a aba de usuários, que vai aparecer todos os usuários após eu configurar o servidor LDAP. Vou pegar os dados do LDAP aqui para a gente testar. Estou colocando o IP do servidor LDAP nosso. Esse sufixo é opcional, entendeu? Isso aqui é o sufixo do usuário. Quem monta servidor LDAP, quando está configurando, ele configura toda essa parte de domínio do servidor LDAP e sempre esse sufixo é o domínio todo do servidor. O usuário vai ser um nome qualquer, aí vai ter o arroba e todo o domínio do servidor no qual eu configurei lá no LDAP. O DN do servidor, o usuário e a senha dele. Eu colocando o usuário dessa forma ou retirando o sufixo e colocando o usuário dessa forma também vai funcionar. Ok? Como eu falei, só um opcional. Essa opção é opcional, se você quiser ou não. Caso não coloque, tem que colocar em usuário. Esse usuário é administrador, né, no caso. Isso é o usuário configurado no LDAP, é o usuário dono do LDAP, entendeu? A gente vai testar aqui, deu tudo ok, e clica em salvar. Ao clicar em salvar, ele pegou todos os usuários do servidor LDAP e colocou nessa lista. Aqui a gente vai habilitar ou desabilitar o usuário para utilizar dentro do ScriptCase. Ao habilitar, vai aparecer essas duas novas opções, editar e desabilitar. Ao clicar em editar, vai aparecer aquela mesma tela de toda a edição e privilégios que configuramos nos usuários comuns dentro do ScriptCase, que é a parte de projeto, aplicação, conexão, se ele tem privilégio admin ou não, a parte de privilégio dos projetos existentes. Isso aqui é igual ao editar de usuário do ScriptCase. Assim que eu habilitei a forma de segurança LDAP, o admin do ScriptCase não existe mais. O admin do ScriptCase vai ser o usuário e senha que eu coloquei lá do LDAP. Caso alguém esqueça a senha ou não tenha mais nenhum usuário administrador dessa lista, o usuário administrador padrão, que seria o admin do ScriptCase, será aquele usuário R. Alves e essa senha que é o usuário dono do LDAP.
Ok? Muitas perguntas do pessoal a respeito de algumas configurações que temos no LDAP, como expiração de senha e outras utilidades que habitualmente é utilizado no LDAP. Essas configurações não são sincronizadas no script case. A única parte sincronizada no script case é o nome do usuário, a senha, que é o mais importante, e os outros dados do usuário, que é a empresa, o nome do usuário, o e-mail. Tudo isso é salvo. Assim que eu habilito esse usuário para uso no script case, ele é salvo lá na TB de usuário do banco do script case. Vai estar lá salvo o nome do usuário e a senha, para que no próximo login o script case vá lá na tabela dele, verifique esse usuário, verifique essa senha, vá no servidor LDAP, verifique se o mesmo existe, para só assim poder liberar o acesso ao script case. Vamos habilitar aqui um usuário e deslogar do script case e logarmos com esse usuário. Esse usuário não tem privilégio administrativo. Na edição lá, que assim que a gente habilita um usuário, ele vem por default sem privilégio administrativo. Você tem que clicar lá em editar e dar privilégio a ele. A gente vai testar agora o usuário do script case padrão, que é admin. Você vai ver que esse usuário não vai ter mais permissão no script case, porque habilitamos a forma de login por LDAP, ou seja, todos os usuários que foram criados no script case ficam desabilitados, não são usados nesse tipo de login. Como eu falei anteriormente, o usuário que fica como admin do script case sempre vai ser o usuário do meu LDAP, que foi aquele que a gente configurou no servidor. Pronto, esse usuário tem acesso administrativo a tudo. Ele também não pode ser editado para retirar o acesso administrativo dele, porque isso é uma segurança do script case, para que, se ocasionar algum evento de todos os usuários cadastrados no LDAP e esquecerem essa senha, todos os usuários administradores esquecerem essa senha, esse usuário que eu configurei o LDAP vai tomar conta de todos os outros usuários. E é isso. Como eu mostrei anteriormente, o administrador não tem acesso administrativo pelo fato de não estar configurado nessa parte de edição. Assim que eu configuro o privilégio administrativo dele e seleciono todos os outros aqui e salvar, após realizar o login desse usuário, ele passa a ter privilégio administrativo. Ok. Esse é bem parecido com o do script case, né? A base é a mesma coisa em relação ao modo de segurança. Uhum. Só que a parte de conexão com o LDAP o servidor tem sempre. Uhum. Sempre ao realizar login, o servidor vai ter conexão com o LDAP. No modo de segurança, não. É só quando a gente sincroniza os usuários. Quando sincroniza, ele salva lá na tabela e pronto. Ele não tem acesso mais ao servidor LDAP. Só quando a gente vai sincronizar novamente para pegar os novos usuários cadastrados no servidor. O Edivaldo perguntou para explicar novamente a questão dos grupos. Acho que ainda era do modo de segurança. No caso, Edivaldo, antes do script case 9, o modo de segurança, você só podia ter um grupo por usuário. Por exemplo, um usuário Márcia, ou pertence a admin, ou pertence a departamento de vendas, ou pertence a departamento de suporte. Não dava para você adicionar vários grupos para o mesmo usuário. Agora pode. Você cria o modo de segurança, lá dentro o usuário pode pertencer a mais de um grupo. Porque eu posso querer, por exemplo, a gente tem aqui um sistema que eu pertenço ao grupo do suporte, pertence ao grupo de vendas e pertenço também a outros grupos. Que aí cada grupo tem seus privilégios. Isso agora é possível. Aí também no script case, Jefferson. Isso. Segue o mesmo padrão. No LDAP, ao selecionar grupos aqui, o nome, a função aqui do LDAP, na parte de grupos, já muda completamente. Não mostra a lista de usuários, e sim a lista de todos os grupos que estão lá no servidor LDAP já cadastrados. Ou seja, não tem nenhum grupo aqui habilitado. Se eu realizar
o login do administrator que eu estava tentando anteriormente, ele não deve funcionar mais porque esse usuário não estava habilitado. Ao selecionar a opção de nível de segurança por grupo, todos os grupos do LDAP vão serem mostrados aqui e só os usuários pertinentes ao grupo que eu habilitei que deverá ter acesso ao Scriptcase. E a parte de edição de privilégios vai ser também por grupo e não por usuário, entendeu? Aí segue também a mesma ideia, sempre por grupo ou por usuário. Obrigada, Jefferson, por ter vindo. Obrigada a vocês também por terem comparecido aí, ficado até agora. Agradeço muito. E até a próxima, a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau.